Pessoal, bom dia a todos. Prazer estar aqui moderando esse painel com colegas aqui de outros estados, para a gente poder falar a respeito de algo que é extremamente relevante, não só para cada um dos estados que aqui estão e os outros que também não estão, mas para o país como um todo. Meu nome é Pedro Sena, eu sou superintendente de política minerária, energética e logística no governo de Minas. Fui convidado para ser moderador e painelista desse painel. E aqui eu tenho o prazer também de anunciar os meus colegas aqui. Carlos Borel Neto, obrigado pela presença, Carlos, presidente do CBPM, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Carlos é servidor público, foi chefe da auditoria interna e chefe de gabinete da CBPM antes de assumir a presidência. Está do meu lado esquerdo. O Osiel, que aqui está do meu lado direito, secretário executivo de Mineração, Energia e Gás do Estado do Amazonas, no governo do Amazonas. Engenheiro ambiental e secretário executivo de mineração da CEMIG, também do Amazonas. E a Lilian, que está aqui também conosco. Lilian é coordenadora de projetos estruturantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará. Então, para a gente começar a conversar um pouco aqui, né, do nosso painel, né, cuja ementa é a importância dos planos estaduais de mineração, com os representantes dos estados da Bahia, Minas Gerais, Pará e Amazonas, eu vou tomar a liberdade aqui de seguir uma ordem alfabética, né, e pedir aqui para o Carlos Borel iniciar a explanação, e depois nós vamos seguir por todos nós aqui, e depois a gente vai abrir também para perguntas, tá? Então, Carlos, por favor, fica à vontade. Bom dia a todas e a todos. Quero iniciar aqui cumprimentando nosso moderador, Pedro Sena, né, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas. Primeiro, eu queria agradecer ao IBRAM, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a mineração no nosso estado, né, na Bahia. Queria aproveitar também essa oportunidade para cumprimentar todos os meus amigos e amigas aqui da CBPM que estão presentes e que no dia a dia me ajudam a levar a CBPM a um estágio cada vez maior, né, com muita competência e de dedicação. Então, agradeço a presença de meus colegas aqui. Também queria cumprimentar os representantes aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, né, em nome de Ana Cristina e Amanda Silva. E vamos iniciar aqui falando um pouco da mineração na Bahia, né? Mineração na Bahia hoje ocupa o terceiro lugar em produção mineral, né, no Brasil, e o primeiro no Nordeste. É líder nacional, né, de investimentos em pesquisa mineral. Então, segundo dados do IBRAM, desde 2014 a Bahia vem liderando, né, esses investimentos em pesquisa mineral. Hoje representa cerca de 30%, né, dos investimentos do país. Hoje a CBPM ela atua em diversos municípios, né, mineradores, e a Bahia hoje possui 203 exatamente municípios com atividade de mineração. Então hoje o estado tem 417 municípios, quase metade, né, deles tem atividade de mineração, né. A Bahia hoje também é líder nacional, né, na produção de 18 substâncias, né, entre elas aqui o vanádio, o níquel, o diamante. É o único estado produtor, né, de vanádio da América Latina, e aqui eu me refiro exatamente a Largo, em Maracás, é um município, né, do estado da Bahia. O único produtor também de urânio do país, né, uma mina em Caetité. E possui hoje mais de 44 substâncias minerais, né, produzidas anualmente. Dos principais bens minerais, né, no ano de 2023, nós temos esse gráfico aí, que mostra o ouro, né, o níquel e o cobre aí, com mais de 60%, né, de representatividade. Tem o minério de ferro, né, ali depois seguido de rochas ornamentais, cromita, calcário e vanádio. A CBPM, adiantando aqui um pouco, ela tem participação no níquel, né, que hoje com a mina lá de Itajibá, que é a Atlantic Níquel. No ouro também, que nós temos com a Equinox Gold. E ali no vanádio,
né, que é exclusivamente a Largo, em Maracás. Esse gráfico aqui, né, se refere ao Cefem, no estado da Bahia, desde 2020. Né, a gente pode observar que há uma crescente, né, nesse royalty da mineração. E o que eu chamo a atenção aqui, na verdade, é em relação à participação da nossa CBPM, né, Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, na Cefem. Né. Então, a gente pode observar que em 2020, né, a CBPM participava ali com cerca de 13%, né, da Cefem, e nos anos seguintes vem tendo uma crescente, né, 18%, 24%, e em 2023 quase um terço aí da participação na Cefem. E aqui eu queria ressaltar que há uma tendência muito forte, né, de um aumento nessa Cefem nos próximos anos. Isso porque a própria CBPM, né, ela tem alguns empreendimentos que já estão perto de terminar a pesquisa para iniciar a produção. E aqui eu posso citar a Galvani, né, no município de Irecê, com fosfato. Temos empreendimentos também de ouro, que em breve já vão começar a produzir. Então, a tendência é, de fato, aumentar ainda mais essa Cefem. E aqui eu também posso passar um dado importante, que muito em breve nós teremos um grande empreendimento, né, que vai começar a ser desenvolvido, né, em um município também do interior da Bahia, para minério de ferro, né, que de fato vai mudar o patamar do Estado, principalmente em relação à Cefem. Né? Então, é um projeto que o Estado está tendo um compromisso de fato, né, finalizar, para a gente dar início a esse projeto muito importante, principalmente no momento que a gente vive, né, de necessidade de descarbonização, de necessidade de transição energética. Então, vai ser um projeto importante. Bom, falar um pouquinho aqui do papel da CBPM hoje. A CBPM, né, tem uma missão de desenvolver o setor mineral do Estado, né, e atrair novos investimentos. A CBPM tem um objetivo, né, em comum com o Estado e a mineração, as mineradoras, que é, de fato, o desenvolvimento sustentável e responsável. Né? A CBPM hoje tem 51 anos de existência, né, fazer 52 anos no final de dezembro. Nós temos hoje mais de 150 municípios do Estado com áreas requeridas. Né? Então, isso vai ter um impacto muito grande, né? Não nos 150 municípios, né, mas em grande parte deles, que a intenção é justamente a gente desenvolver empreendimentos, né, minerais nesses municípios, que estão ainda em pesquisa por parte da CBPM. Nós temos hoje mais de 30 empresas, né, com contrato de parceria com a CBPM. Então, a CBPM, na verdade, ela inicia ali uma pesquisa mineral, né, nas áreas em que ela tem o direito minerário, e em determinado momento a gente passa para a iniciativa privada, né, para fazer o complemento da pesquisa mineral e depois desenvolver, de fato, o empreendimento minerário. Então, hoje nós temos mais de 30 contratos, né, e no próximo slide eu vou falar um pouquinho sobre esses parceiros da CBPM. E, na verdade, para finalizar, o objetivo hoje da CBPM tem sido ir além da pesquisa mineral, né, tem sido, de fato, a gente trabalhar no fomento à mineração, né, gerar emprego e renda, né, com respeito às comunidades e ao meio ambiente. Então, hoje a gente tem atuado dessa forma. A Bahia, hoje, ela tem um arcabouço, vamos dizer assim, com todas as condições, né, para que esse desenvolvimento sustentável e responsável ele seja possível. Né? Então, aqui esse gráfico, na verdade, é para mostrar os principais parceiros hoje da CBPM. Né? Então, nós temos diversos empreendimentos, né, com diversos tipos de mineral. Né? Então, aqui a gente tem Atlantic Níquel, ali em Itajibá, né, que é o níquel, a Largo, em Maracás. O Equinox Gold, que é o ouro, um pouco mais no Nordeste. Temos ali a Galvani também, que é o fosfato de Irecê, um empreendimento importante na questão dos fertilizantes. Aqui no Sul, temos aqui a Home Run, que é outro grande e estratégico empreendimento, né, que nós estamos atuando. E um destaque que eu queria fazer é que justamente a gente tem atuado muito relacionado à transição energética. Né? Então, esse caso da Home Run, que está aqui no sul da Bahia, em Belmonte, é um caso muito estratégico para o Estado, porque, na verdade, eles vão produzir, né, uma película, né, com a sílica, né, que é
o mineral da área, da CBPM, eles vão utilizar essa sílica para desenvolver uma película, né, que essa película vai ser colocada em cima das placas fotovoltaicas e vai mais do que dobrar a produção dessa placa fotovoltaica. Então, é dessa forma que a gente tem atuado, muito ligado à transição energética, à descarbonização, muito focado nessa área. O fomento à mineração da Bahia, eu queria ressaltar aqui algumas coisas que a gente, né, o governo, né, tanto a CBPM quanto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e todos os envolvidos, todos os órgãos envolvidos no Estado, eles têm ajudado a colaborar para o fomento à mineração. Então, a CBPM em si, né, ela tem dado hoje apoio técnico e administrativo às mineradoras particulares, né, tanto as parceiras da CBPM quanto as que, porventura, queiram se instalar no nosso Estado. Então, a gente também tem feito acordos de cooperação técnica com diversas secretarias, né, para poder agilizar essa implantação dessas empresas e atuar também na questão do desenvolvimento social, né, e ambiental dos municípios. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um acordo com a Secretaria de Educação, né, que é para atuar em conjunto com as mineradoras, as parceiras da CBPM principalmente, para desenvolver projetos educacionais naqueles municípios onde elas estão instaladas, né. Então, e aqui também eu cito a CPRM, também que a gente tem um acordo de cooperação técnica com a CPRM para fazer um estudo, né, dos minerais ali ao longo da FIOL. Né. Nós estamos também trabalhando aí junto com o Consórcio Nordeste também, né, para desenvolver ainda mais os projetos minerais da CBPM. Temos aqui com a CODEBA, órgão federal, enfim, a gente tem atuado, né, de forma bem transversal no nosso estado, principalmente, para poder alavancar ainda mais o desenvolvimento do nosso setor, né. A gente tem aqui também um fundo de educação que a CBPM está implantando, né. A CBPM ela recebe royalties, né, mensalmente, e a gente parte desses royalties nós vamos alocar em um fundo, né, de educação, em parceria com as empresas parceiras da CBPM, né, e os municípios, para justamente a gente investir na educação daquele município e região e entorno, né, onde a mineradora está instalada. Então, de fato, o que é que a gente quer com isso? A gente quer deixar um legado, né, positivo onde a mineração atua, né. Então, esse é o grande lema nosso hoje, é deixar um legado positivo onde a mineração de fato atua, né, nas comunidades onde a mineração atua. Para isso também nós temos o Prisma, né, que é um programa de inclusão social na mineração. Então a gente tem um trabalho para qualificar a mão de obra nos municípios, né, principalmente com resíduos minerais. Então a gente tem um trabalho que a gente está desenvolvendo também em alguns municípios. E o Hub da mineração, que a gente está desenvolvendo na própria CBPM, né, para justamente a gente atuar nessa parte de inovação tecnológica, né, práticas sustentáveis e eficientes. Aqui já perto de finalizar, eu vou falar um pouco da província, né. Essa é uma área que a CBPM possui no norte do estado, né. Ela abrange aí 5 municípios, né. São municípios pobres, né, que de fato, quando esse empreendimento ele se desenvolver e começar a produzir, ele vai transformar, né, a parte social e econômica desses municípios de forma muito impactante, né, e positivamente. Por quê? Porque, na verdade, essa província é uma província que possui todos os minerais, né, principais da transição energética, né, os minerais críticos estratégicos, né. Então, a gente tem ali níquel, cobre, cobalto, ferro, titânio e vanádio, né, fosfato, grafita, terras raras. Então, é uma área, assim, é a cereja do bolo hoje da CBPM do estado da Bahia, né. Então, a gente hoje, quando fala de transição energética, a gente sabe que transição energética nada mais é que um passaporte, né, para um futuro que eu acho que a gente não pode dar o luxo de dispensar, né. Então, essa área, de fato, é muito importante, é um compromisso, na verdade, da CBPM com a sociedade, né, com a humanidade. Isso é extremamente importante, a gente desenvolver essa área para atuar, de fato, né, na transição energética mesmo. E, por fim, eu queria deixar uma frase, né, que a transição energética, né, a transição para a economia de baixo carbono, né, ela é praticamente impossível sem os minerais críticos e estratégicos, né, que o Brasil e a Bahia possuem. Né. A gente tem na Bahia potencial, tem diversidade e tem demanda, né. Então, eu ouso falar que a gente, na verdade, nós somos os artífices, né, do futuro. Então, eu concluo minha apresentação dizendo isso. Nós temos aqui um folder especial da CBPM, onde mostra todas as oportunidades da Bahia, mostra a infraestrutura do estado, né, mostra todo o plano, né, que a gente tem para desenvolver ainda mais a mineração do nosso estado. Então, agradeço aqui aos colegas e fico à disposição para tirar as dúvidas. Obrigado.
Obrigado, Carlos, pela apresentação. Muito interessante saber um pouco da visão da CBPM, que tenho certeza que está em linha também com o que o governo de Minas Gerais pensa para essa cadeia produtiva e que nossos demais colegas aqui também vão apresentar. Bahia é um estado extremamente importante para o Brasil. Não se entende a história desse país sem falar da Bahia. E é interessante ver o número de parceiros que vocês têm, a diversidade geológica que vocês também têm e o caminho que vocês estão trilhando. Dando continuidade e seguindo aqui a ordem, né, acho que agora vou convidar, né, a Lilian para poder falar um pouquinho também, fazer a sua explanação a respeito da mineração no Pará. Fica à vontade, Lilian, por favor. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui, né? E aproveito para agradecer em nome do Pedro, né, que é o nosso anfitrião aqui em Minas Gerais. Eu cumprimento os demais e as pessoas na plateia. Agradeço ao IBRAM essa oportunidade de estarmos aqui para uma conversa sobre os planos estaduais, porque mais do que um plano, é um instrumento de gestão. Então, vamos lá. É o vídeo, né? Bom, assim, rapidamente, antes nós tínhamos no estado do Pará uma Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, que em 2011, até 2011, que era a SEICOM, depois, já em 2015, houve a fusão com a Secretaria de Energia. Então, agora, a gente desce um andar para discutir sobre energia. Então, a responsabilidade aumentou. E, por outro lado, para os empreendedores, para a população geral, é melhor, porque você só tem uma porta, um local único que você pode discutir desenvolvimento, mineração, energia, a questão de economia. E o Pará, ele tem uma responsabilidade grande quando se fala em plano de desenvolvimento, plano de mineração, porque o Pará foi o primeiro estado no Brasil a ter o seu plano estadual de mineração. Então, em 2010, foi lançado o Plano Nacional de Mineração, o primeiro plano nacional de mineração do Brasil, né? Se a gente for comparar com o setor energético, um pouco atrasado. E, em 2014, foi lançado o Plano Estadual de Mineração. Ele foi um plano construído a partir de 13 oficinas, com a participação dos principais stakeholders para cada segmento mineral, como, por exemplo, os agrominerais, as commodities, os agregados para a construção civil, enfim. Então, cada oficina dessa, em todas as regiões do estado, foi discutido. E, dali, se colheu, fez a escuta para poder você transformar isso no plano que é hoje. E o plano, ele já foi construído, ele foi muito interessante, e eu participei da construção também desse plano, que ele estava sendo elaborado e colocado em prática ao mesmo tempo, porque havia demandas latentes que precisavam de respostas e que não havia tempo até, digamos assim, o lançamento oficial do plano. E o plano, ele foi construído visando 4 estratégias, que é estímulo à produção, regulação, indução e persuasão. A partir dessas diretrizes, sempre com foco na sustentabilidade. E aí vale lembrar que os pilares econômicos do estado do Pará são 3. Um é o agronegócio, a mineração e a bioeconomia. Então, como um dos pilares extremamente importante para a economia e para o desenvolvimento do estado, era necessário que o plano tratasse da mineração de pequeno porte, médio e grande. E depois, a gente também, isso é importante, porque quando você deixa de ser apenas um plano, um documento propriamente dito, e isso passa a ser políticas públicas. Para ser políticas públicas, o plano de mineração ele teve que ser as suas diretrizes e metas construídas a partir das 13 oficinas, serem transformadas em diretrizes de governo, em ação de governo, através do seu PPA, que é onde a população pode ver
cobrar, acompanhar, e, por lei, tanto a União, estados e municípios são obrigados a ter esse planejamento. Então, você ali pactua com o setor, com a população, do que vai ser feito a curto prazo, né? Que a gente está falando aí de 4 anos, que é o PPA, juntando com o plano, que ele também foi alusivo a 2030, igual o Plano Nacional, e você tem aí metas a médio e longo prazo também. E não podíamos perder de vista, já em 2019, a questão dos ODS. Então, o Pará foi um dos primeiros estados a aderir à questão dos ODS, e a mineração ela tem uma importância muito grande. Por quê? Uma das metas do ODS é moradia digna. Não existe moradia digna sem insumos minerais, porque para ter moradia digna, você precisa de tijolos, telha, cimento, argamassa, tinta. Então, é importante que esse segmento ele esteja ordenado para atender essa demanda. Uma demanda justa e necessária. Nós temos um déficit no Brasil de moradia. Esse é só um dos exemplos, que, no caso do setor mineral, junto com as ações de governo, você pode estar atendendo a população. A questão da fome zero e agricultura. Para você produzir, você precisa de insumos minerais para a agricultura. Você precisa dos agrominerais, você precisa dos fertilizantes. Então, são pautas extremamente importantes para você ter condições de vida melhores em qualquer estado e no Brasil. Aqui é um panorama geral dos principais projetos em operação no estado do Pará. O mapa está ficando pequeno, porque está aparecendo cada vez mais projetos. Ali a lista dos nossos principais bens minerais produzidos. É claro que o ferro é o principal, vindo alumínio, manganês, cobre, níquel, caulim, fosfato. Em breve teremos novidades interessantes, como uma empresa que já está na fase de licenciamento, implantação de projeto, licenciamento ambiental, para paládio e outros, e principalmente o ródio, que hoje existe um déficit mundial da questão do ródio. O ródio é usado para fazer catalisadores para os carros. Então, está bem avançado, já está em fase de implantação, então esse vai mudar um pouco. Eu falei dos catalisadores, mas você sabe que onde você encontra esses minerais, vocês têm outros que são importantes para a transição energética. Aqui um pouco mais do cenário da produção mineral. Nós estamos sempre comparando com a contribuição que o Estado faz para o Brasil. E, nos últimos 10 anos, a gente tem observado uma mudança no cenário da mineração no Pará. Por que eu digo mudança? Nós saímos das grandes empresas e as empresas de pequeno porte, e agora nós temos as empresas de médio porte. Isso significa que a diversidade de produção de bens minerais ela está ocorrendo mais intensamente, porque as empresas de grande porte elas precisam de um grande volume. E essa mudança foi significativa para a gente, porque no Pará hoje não tem mais o monopólio do ferro, ou seja, nós não temos uma única empresa produzindo ferro. O que, para o desenvolvimento local, isso é extremamente importante, porque a gente sabe que as grandes empresas elas têm os seus contratos, enfim. E quando você consegue quebrar esse monopólio, tendo empresas de médio porte produzindo um bem que é importante para a verticalização, até chegar à indústria do aço propriamente dito, isso traz um desenvolvimento muito grande para o Estado. Bom, agora aqui a ideia é a gente trazer as contribuições a partir do plano de mineração do Estado para o setor mineral, considerando um novo modelo de desenvolvimento. E quando nós falamos de um novo modelo de desenvolvimento, é um modelo em que você reduz a pegada de carbono, que você estimula a transição energética. E aqui é o TecnoRed. Isso aqui é um projeto prioritário de governo, que é uma parceria público-privada. O projeto ele vem no sentido da gente produzir o Gusa Verde. Isso significa que sai o coque,
entra a biomassa, e o interessante é que o aço produzido no Pará, mais de 50% da matéria-prima é sucata. Então, nós vamos ter o gusa verde, que é digamos, 40% da etapa da produção do aço. Então, você vai ter um gusa verde para entrar numa aciaria onde você tira, você já entra com a contribuição da sucata. Ou seja, a empresa ela faz um trabalho de tirar toda a sucata do Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso, enfim. E isso é convertido em aço posteriormente. A planta do Tecnored vai ficar no município de Marabá, que é muito conhecido do setor mineral, dado os grandes projetos que tem, principalmente de cobre. E então, nós vamos ter um aço diferente em relação aos demais, no que diz respeito à pegada de carbono, que você vai ter uma redução, e a gente pode estar ali dizendo um aço verde. E aqui, o Tecnored ele produz o gusa verde, que vai entrar na aciaria. A aciaria ela é uma expansão de uma empresa que já existia. A política do Estado é muito de valorizar as empresas que já estão no Estado. Mas todas aquelas que querem se implantar também são muito bem-vindas e existem políticas para isso, de incentivos fiscais, para a implantação, principalmente voltado para a questão da verticalização. Bom, aqui é uma questão interessante. Como eu citei o exemplo dos ODS e da questão da moradia digna, que é uma das metas do ODS, e para você construir casas, você precisa de cimento. Então, hoje, nós já temos fábricas operando e outras em fase de implantação, como é o caso dessa da CSN, que está em fase de implantação. Mas o que é interessante nisso? Já é uma produção de cimento com uma redução da pegada de carbono, porque não se usa coque. Nesse projeto, que é o projeto Primavera, foi um desafio para quem implantou, para os órgãos licenciadores, porque o tradicional é você ter um forno, alto forno, com coque. Você tira isso e põe biomassa. Você põe caroço de açaí, que é o que nós mais temos, e, se depender, vão continuar produzindo mais, porque só nós mesmos já consumimos mais de 70% do que é produzido no Estado. Então, você pega esse resíduo industrial, que é o caroço do açaí, e ele é transformado em biomassa. E você ainda tem como agregar que as comunidades que vivem ao entorno do projeto, elas, além de terem o alimento tradicional, que é o açaí, elas têm renda ao comercializar isso para a empresa. Então, mesmo a indústria do cimento, ela é estimulada a também inserir novas tecnologias para a redução da pegada de carbono. Aqui é importante porque a mineração, os bens minerais, eles são um bem finito. Então, eles precisam ser pontes para questões que vão muito além. Eu diria que o bem finito dá vazão para algo que é infinito, que, no caso, aí eu estou me referindo à educação. A educação, você passa de geração em geração, dando oportunidades. Então, o governo do Estado do Pará ele foi o primeiro governo a destinar um percentual da sua cota-parte da CEFEM para pesquisa e diversificação econômica. Então, ou seja, de todos 15% da cota-parte que é do Estado da CEFEM, 20% desses 15% é destinado ao estímulo à pesquisa e à diversificação da economia. E aqui é um exemplo interessante, porque a mineração sempre pode fazer mais. Não só onde ela atua direto, mas em outras áreas. O que é que nós chamamos de um SIG mineral, que envolve o setor mineral, governo e sociedade? Algumas empresas,
elas são responsáveis de construir o que nós chamamos de usinas da paz. Elas constroem esse equipamento, ele é entregue ao governo, e o governo oferece 80 serviços para a população, em locais onde não há mineração. Então, nós temos aí áreas da região metropolitana de Belém. Esse aqui é o exemplo que eu gosto muito de citar, porque fica no bairro da Cabanagem, e ele tem esse nome alusivo à Guerra da Cabanagem. E lá em 1840, quando teve o movimento da cabanagem, uma das coisas que era exigida era melhores condições de saúde, de atendimento, né, para aquela região. Então, por isso foi escolhido para ser o primeiro local a ter uma usina da paz, para oferecer para aquela população ali esses 80 serviços. E aí, repito, não há custos ao Estado a construção do equipamento. Cabe ao Estado, ao recebê-lo, oferecer os serviços à população e manter. Então, hoje nós já temos 10 usinas da paz implementadas, em 2 regiões atendidas, são 6 municípios contemplados, e cada uma dessas usinas são 80 serviços oferecidos aqui, e temos outras em fase de implantação, como no oeste do estado, que aí já é a grande parceira, é a Alcoa. Essas que estão implementadas é Vale Hidro. E aqui a gente tem alguns dos eixos principais, né, do que é oferecido na usina da paz. E aí tem capacitação, questão de microcrédito, regularização fundiária, a questão de saúde, esporte, tecnologia. O que faz mais sucesso com jovens são as oficinas de robótica, né, mediação de conflitos, enfim. Você dá a oportunidade de ali as pessoas não só terem o atendimento, no caso saúde, assistência social, mas deslumbrar o empreendedorismo, sendo capacitados para outras linhas de atuação. E aqui alguns exemplos de formação, aí trabalhando com mulheres. Muito obrigada. Então, aqui à disposição para a gente poder conversar, debater. Esses são alguns exemplos do que estamos fazendo. E, por sermos os primeiros a ter um plano estadual, vários estados nos procuraram para conhecer, saber o que fazemos, o que estamos fazendo. E é sempre um desafio mostrar o que é feito, mas, principalmente, é dizer, olha, existem outros caminhos também. Obrigada. Obrigado, Lilian. E um dos estados que procurou o Pará foi Minas Gerais, né? Na época, né, a gente teve aí uma interlocução muito boa com o governo de vocês. Hoje, como eu vou explicar mais tarde, apresentar, estamos finalizando o nosso plano e a contribuição de vocês foi muito valiosa, fora ainda tudo que você disse, né, a respeito da visão do estado do Pará para a mineração, que é bem interessante ver, né, porque quando a gente compara Minas Gerais com Pará, os problemas que nós temos, alguns vocês não têm e vice-versa, né, mas é bom ver como que vocês estão conseguindo, né, conciliar todas essas questões, né, uma atividade que é extremamente importante para o futuro do estado de vocês. Dando continuidade, vou convidar aqui o Osiel também para poder fazer sua explanação. Osiel, fica à vontade, por favor. Bom dia a todos, né? Primeiramente, quero agradecer ao convite que foi feito à nossa secretaria pelo IBRAM, né? E dizer que a gente fica muito feliz de estar presente a esse evento de grande proporção na área de mineração. E também aqui citar o nosso corpo técnico que está presente, né, que é o engenheiro civil, o doutor Stanley Basto, o nosso geólogo Vinícius Meldrados, e também com a participação, um convite que foi feito pela Secretaria ao nosso superintendente regional no Amazonas, o doutor Marcelo Mota, que é do Serviço Geológico do Brasil. E, Pedro, também agradecer por você estar mediando aqui, os colegas que estão na mesa, né? Enfim, a gente tem acompanhado aí
acompanhando todas a questão do mineral, não só no Brasil, como no nosso Amazonas. Quero dizer a vocês que no Amazonas também existe uma tabela periódica muito grande, né? Que é de A a Z. E com isso a gente vem trabalhando nessa questão mineral, né? Vamos falar um pouco de plano estadual de mineração. Pode passar. Quero dizer a vocês que a gente parabenizar a Bahia e o Pará por ter já o seu plano estadual de mineração, e o Amazonas está iniciando esse trabalho, né? A minha amiga Lília aqui do Pará, que a gente sempre já teve umas conversas juntamente com o secretário do Pará, e nós estamos pedindo auxílio, né, para a gente completar o nosso, que está nascendo agora, viu, Lília? Está nascendo o plano estadual de mineração. Estou tendo dificuldade aqui, querida. Aqui. Os técnicos estão tentando colocar o slide. Ah, tá. Sim. Então, pessoal, a gente, o Amazonas, como eu bem dito, a mineração no Amazonas, ele está, nós estamos trabalhando o potencial, né, e também o planejamento e a sustentabilidade. Que a gente tem aqui o nosso slide aqui, estamos tendo... Eles vão colocar, importar para poder jogar para a tela, imagino. Uhum. Enfim, aqui a gente... Zé, se você quiser, a gente pode trocar. Aí eu entro e para dar tempo deles mexerem também. Tranquilo, pode entrar, Pedro. Tem como trocar? Que aí eu venho e depois... Então pode colocar o meu, por favor. Pessoal, bom dia. Fizemos uma troca aqui para dar tempo de colocar os slides aqui do Osiel, nosso colega do Amazonas. Então eu vou entrar para fazer a minha explanação. Como eu disse, meu nome é Pedro Sena, sou superintendente de Política Minerária, Energética e Logística. Sou formado em Ciências Biológicas, Ciências Econômicas e Administração. Trabalho no governo de Minas há mais de 6 anos. E atualmente a superintendência, ela integra a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e tem 3 diretorias vinculadas: Diretoria de Mineração, Diretoria de Energia e Diretoria de Desenvolvimento Logístico, né? Inclusive, até saudar aqui a minha equipe que está aqui presente: Maria Eugênia, nossa diretora de mineração, Cristina, Vivian, Isadora, o Lucas e o Hernandes, todos aqui integrantes da minha equipe e que trabalham, né, diariamente com a pauta da mineração e das políticas públicas e que são muito responsáveis pelos resultados que eu vou apresentar aqui, pelo andamento deles. Bom, a minha apresentação, ela está bem focada aqui na parte do Plano Estadual de Mineração e outros projetos que nós temos hoje em curso. Mas para que vocês todos consigam entender o porquê de estarmos fazendo o que nós estamos fazendo, porquê que nós estamos conseguindo esses resultados que eu vou apresentar, muito isso vem por parte também de uma diretriz de governo, né? Minas Gerais hoje, né, a gente sempre apresenta o Estado como um Estado aberto aos negócios, né? E muito disso vem de uma diretriz do próprio governador, Romeu Zema, né, que tem aqui algumas prerrogativas que norteiam todo o trabalho do governo, né? Então, simplificar a vida de quem trabalha, né, criar um ambiente que deixe, né, o investimento imune a interferências políticas, principalmente, né, e deixar o investidor, né, confiante para poder aplicar os seus recursos no Estado,
aplicar no sentido de investir em ativos reais da economia no Estado, é algo que a gente vem trabalhando desde 2019, durante a primeira gestão, e continuamos fazendo esse trabalho agora nessa segunda gestão. E todos vocês sabem que junto do nosso governador também está o professor Matheus, nosso vice-governador, né, que também reforça esse posicionamento, né, ele esteve aqui na abertura desse evento, né, e fica aqui o agradecimento do governo de Minas e o meu agradecimento ao IBRAM, à esposa IBRAM, por estar aqui, convidado também a apresentar, né, o governo de Minas aqui se sente muito honrado de participar desse evento. O professor Matheus, ele sempre reforça também que o nosso objetivo é usar, né, o que a gente tem de bom dentro do Estado, e a mineração é uma coisa extremamente positiva para nós e para o país, para ser indutora da geração de emprego e renda aqui no nosso Estado. Então, a gente está rumo a 1 milhão de empregos gerados de saldo positivo e a meta é atrair R$500 bilhão de investimento para o Estado. Hoje, esse número está perto de 430 bilhões. E, em primeiro lugar, com mais de 100 bilhões de investimentos atraídos aqui em Minas Gerais, está a mineração. Como não poderia deixar de ser. Quais são as diretrizes que estão norteando todo o trabalho de políticas públicas voltadas para a mineração em Minas Gerais? A desburocratização, que é uma diretriz do governo, desde a primeira gestão. A liberdade de escolha, a liberdade de investimento também. Um ambiente livre para poder, com liberdade econômica, atrair os investimentos que a gente precisa para gerar emprego e renda. O próprio empreendedorismo, o setor produtivo, nós entendemos que tem muito mais expertise e consegue também entender melhor de qualquer cadeia produtiva, mais do que nós gestores públicos. Então, o nosso papel aqui é apoiar os empreendimentos que são transformadores da realidade social do Estado e a digitalização. Trouxe esses 4 princípios aqui para ficar muito claro, para vocês conseguirem entender o que a gente vai entrar agora para falar a respeito da mineração em si. Mas antes de falar da mineração em si, é importante mencionar um pouco do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais hoje tem mais de 303 anos de história. No dia 2 de dezembro de 1720 foi fundada a província, né, por conta da mineração. Então, Dom João segmentou aí a capitania de São Paulo e Minas do Ouro em uma capitania para aumentar o seu controle sobre a atividade minerária. É um pouco da história do nosso Estado. E de lá para cá, nós estamos com mais de 303 anos de história, né? Em dezembro agora vamos completar 304 anos de existência, com o mesmo nome, Minas Gerais. É o único estado da federação, dentre os 27, que tem uma atividade econômica no seu nome, aí há mais de 3 séculos. E não se entende, assim como os outros estados aqui presentes, não se entende a história do Brasil sem entender a história de Minas Gerais. Então, nós temos aí, dado recente, né, do próprio IBGE, mais de 21 milhões de habitantes, é o segundo estado em termos populacionais, só perde para São Paulo. Nós temos aí uma área superior a 500 mil metros quadrados, 1.000 milhões, né, sempre confundo. 586.513 quilômetros quadrados. Quarto estado em extensão populacional. Somos o primeiro estado em número de municípios, são 853 municípios espalhados pelo nosso território. Temos aí alguns dados também econômicos que eu faço questão de ressaltar a respeito também do nosso PIB, que superou 1 trilhão recentemente, fora as questões voltadas também para mercado consumidor, exportações, né, e também cadeias produtivas que somadas, né, considerando todo esse panorama que a gente tem aqui nesse slide, juntamente com as nossas riquezas minerais, históricas e culinárias, fazem do estado aí um dos principais estados do Brasil. Em termos econômicos, nós somos a 3ª economia do país. E aí, na hora que a gente pega o PIB, que alcançou 1 trilhão recentemente, segmenta, a gente tem 6,82% para o agro, a gente tem 27,61%
para o setor secundário, para a indústria, e temos também a parte de serviço que responde por boa parte do nosso PIB hoje. Então, é importante mostrar esse slide, porque a mineração está em cada um desses setores, né? Todo mundo sabe da importância da mineração para o agro, para a própria indústria, e para a parte de serviços também, como os produtos finais e acabados. Então, a mineração ela perpassa por todos esses setores econômicos. Então, boa parte do 1 trilhão de PIB que o Estado de Minas Gerais hoje alcançou vem por parte da mineração. Cerca de 10% da economia do país é só proveniente de Minas Gerais e a mineração está profundamente relacionada com isso. Importante ressaltar os compromissos do governo de Minas e também das políticas públicas para a mineração, das quais a gente tem trabalhado com a descarbonização, com o ISD. Minas Gerais, em 2021, foi o primeiro ente subnacional do Hemisfério Sul a aderir à campanha mundial Race to Zero. Então, nós temos o compromisso, que não é de governo mais, é um compromisso de Estado, de descarbonizar a nossa economia até 2050, zerando emissões líquidas de gases de efeito estufa. Então, isso, né, passa por política pública. Política pública voltada para a mineração, voltada para a cadeia produtiva do setor elétrico e energético e também da logística, que são áreas das quais eu trabalho no governo e, obviamente, que a gente tem metas para descarbonizar em cada uma dessas cadeias produtivas. Bom, trazendo um pouco aqui da estrutura da qual eu já comentei, nós temos o governador e o vice, nosso secretário de Estado, Fernando Passalio, secretária adjunta Kéten Garcia, secretário executivo Bruno, Frederico Amaral, nosso subsecretário, e eu sou o superintendente que toma conta desses assuntos de mineração no governo de Minas. Então, Superintendência de Política Minerária, Energética e Logística. Ao fundo é uma foto da cidade administrativa, não sei se todos que aqui estão conhecem a sede do governo de Minas, né, projetada por Oscar Niemeyer, estão todos muito bem-vindos a conhecer na nossa casa. Estamos sempre dispostos aí, disponíveis para qualquer diálogo, né, seja para assuntos de mineração ou qualquer outro tipo de assunto que vocês precisam. Entrando um pouco aqui na parte da mineração, né, nós temos aí uma diversidade geológica muito grande, né, a nossa produção mineral, né, ela é relevante para o país, somos líderes nesse sentido. Temos aí uma arrecadação de CEFEM também muito importante para o Estado, né. Em 2023, aí, totalizou 3,18 bilhões em CEFEM. Nós somos 853 municípios e, como vocês podem ver, mais da metade arrecada CEFEM em alguma magnitude. Ou seja, mais da metade dependem da mineração aqui no estado, em alguma magnitude. Motivo pelo qual a gente precisa ter todo o cuidado, né, para olhar para essa cadeia produtiva, seja para promover a mineração, pois a gente entende que a mineração ela é indutora do desenvolvimento econômico do Estado, além de ser uma atividade de utilidade pública, como todos sabem, mas a gente sabe também que é necessário trabalhar para reduzir a dependência de alguns municípios da mineração, porque a mineração já acaba. Ainda que tenha toda a tecnologia envolvida para poder reaproveitar rejeitos, né, e a gente conseguir avançar o máximo possível, né, para extrair dessa cadeia produtiva todos os seus benefícios, a mineração um dia vai acabar. Então, isso também acende um alerta para nós, motivo pelo qual existem projetos hoje em curso para a gente reduzir a dependência dos territórios minerados. A quantidade de empregos, e é um dado até do próprio IBRAM, é extremamente relevante aqui para o nosso estado. E mais do lado direito, no meu lado direito, né, acho que de vocês também, tem alguns destaques aqui que eu gosto de trazer a respeito do potencial de Minas Gerais, mas deixando muito claro, né, lítio, vou falar um pouco mais, porque nós temos um projeto hoje que é estratégico para o lítio, né, e o nióbio também eu gosto muito de citar, porque a gente tem a maior mina aqui em Araxá, né, em termos mundiais em reservas. E aí, entrando um pouco num trabalho plano estadual de mineração, que foi feito aqui pela equipe nossa da diretoria de mineração do governo de Minas, foi a elaboração do diagnóstico do setor mineral.
Esse diagnóstico do setor mineral é um documento público, vocês conseguem encontrar isso no site da Secretaria, em que a gente fez toda uma análise, né, introdutória a respeito da cadeia produtiva da mineração em Minas Gerais, seguindo alguns pilares, né? A gente trabalhou o contexto da mineração no Estado, a parte toda histórica, de forma a auxiliar não só o governo, mas também todas as demais instituições externas a entender a situação na qual a gente se encontra hoje. Então, esse contexto histórico da mineração foi importante ter sido elaborado. A gente também detalhou os regimes de exploração, as substâncias exploradas hoje, os recursos, reservas e as produções que estão em curso e as perspectivas futuras para cada um desses pontos também. Olhamos para cadeias produtivas, né, tanto as principais como aquelas menores e as acessórias. Também compilamos dados econômicos de geração de emprego e renda dentro dessas cadeias produtivas. Olhamos para a parte de comércio exterior, porque a gente exporta muito daquilo que a gente produz aqui em termos de mineração. Não tem como deixar de olhar para a Cefem e a quantidade de empregos gerados pela essa cadeia produtiva. Então, todo esse trabalho introdutório serviu de base para depois a gente começar todo um processo, né, de estruturação de um termo de referência para a gente poder contratar parceiros, os quais nos ajudam, né, a executar hoje o Plano Estadual de Mineração, que tem sua previsão de conclusão em outubro desse ano, né? E aí foi nesse momento, né, Lilian, que a gente procurou também o Estado do Pará para poder falar a respeito disso, entender como vocês fizeram e, guardando as devidas proporções e fazendo as adaptações necessárias, nós, né, conseguimos, né, licitar hoje. Esse plano está em termos de acabar já em outubro, né? Então foi um consórcio que venceu essa licitação, né? 2 empresas, Ceres e Tetra Mais, trabalham junto com o governo de Minas na elaboração do plano. E a gente está só com o produto final em aberto, né? E pelo nosso cronograma a gente vai conseguir terminar em outubro. Quais são as diretrizes do Plano Estadual de Mineração? Primeiro, o Plano Estadual de Mineração ele vai fornecer todo o subsídio para que nós, depois, gestores públicos, possamos pensar as políticas públicas para a cadeia produtiva no horizonte aí de médio e longo prazo, ao longo dos 20 próximos anos. Então, a ideia, seguindo as diretrizes que o nosso governador nos passa, é sempre a gente poder promover a atividade com responsabilidade, mas sempre fazendo com que aquilo que a mineração, aquilo que a gente pode aproveitar com a mineração seja revertido para a nossa população em termos de desenvolvimento econômico. E para isso a gente precisa pensar as políticas públicas para ser eficiente, né? Do contrário, né, a gente vai acabar sofrendo, né, e não gerando, por exemplo, os benefícios que a gente entende que são de direito da população, assim como eu vou falar um pouco de um case atual, que é o Vale do Lítio. Né? Então, articulação também. A gente precisa conversar com todos os stakeholders, né, que são importantes para o Plano Estadual de Mineração, para esse projeto. Sociedade, as empresas, outros governos, outras esferas, considerando o Pacto Federativo, prefeituras, governo federal. Um dos focos é promover a atividade para gerar emprego e renda, e isso também envolve os aspectos ambientais. Todos vocês estão vendo aí nesse slide um selo no canto inferior, reparação Brumadinho, e eu não poderia deixar de dizer que os recursos utilizados para executar o Plano Estadual de Mineração são recursos oriundos do acordo, né, o termo de reparação pelo rompimento da barragem em Brumadinho, barragem que, ao se romper, ceifou a vida de 272 pessoas, as quais ainda existem pessoas desaparecidas e o Estado se mantém presente no local, como uma promessa para poder dar conforto para essas famílias, motivo pelo qual, então, é importante mencionar, e aqui o nosso profundo respeito a todos os envolvidos nesse episódio, que é da vontade de todos nós que isso jamais se repita aqui em Minas Gerais.
Então, quais são as etapas do Plano Estadual de Mineração? Lembrando que só a última, a 11ª, encontra-se em aberto. Nós já superamos as 10 outras, né? Foi feito um plano de trabalho pela consultoria contratada e muito daquilo que eu falei anteriormente, que é o diagnóstico do setor mineral, ele foi utilizado como base para o ponto de partida principal do Plano Estadual de Mineração, que é justamente fazer o contexto da mineração em Minas Gerais de forma mais aprofundada, de forma mais detalhada. E aí, como eu também mencionei, não se pode construir um plano sem conversar, sem dialogar com a sociedade. Então, teve, né, a primeira rodada de workshops e seminários para a gente captar as informações e a visão desses stakeholders a respeito da cadeia produtiva para ajudar isso nas etapas posteriores do plano. Depois, teve também um trabalho sobre as cadeias produtivas. Depois, teve uma matriz insumo-produto também. E aí, depois disso, a gente volta a abrir o espaço para diálogo, né, já que algumas entregas foram apresentadas. A gente abriu de novo o diálogo com os nossos stakeholders, a população, a sociedade, para poder entender qual que era a visão deles, considerando a descrição das cadeias produtivas e a matriz de insumo-produto. Depois partimos para os desafios da mineração, né, cenários futuros, lembrando que o Plano Estadual de Mineração é para um horizonte de 20 anos. Depois abrimos de novo ao diálogo também em momento oportuno para escutar a sociedade e os envolvidos, para depois a gente definir quais seriam as ações estratégicas e agora a gente está trabalhando na consolidação disso tudo, que culmina no Plano Estadual de Mineração. Então, essas são as 11 etapas previstas no projeto. Um outro projeto, também custeado com recursos do termo de reparação pelo rompimento da barragem Brumadinho, vocês estão vendo o selo aí também de reparação, é a avaliação ambiental estratégica, que ela se comunica com o Plano Estadual de Mineração. A avaliação ambiental estratégica ela é exclusiva para o minério de ferro, é a substância de maior relevância hoje, né, em termos de proporção aqui no Estado. E o foco da avaliação ambiental estratégica, como o próprio nome diz, né, é a gente colocar a variável ambiental de sustentabilidade para essa cadeia produtiva do minério de ferro especificamente. Né? Então, o projeto ele se concentra em 3 regiões do estado de Minas Gerais: quadrilátero ferrífero, borda leste da Serra do Espinhaço e o distrito ferrífero de Nova Aurora. Também licitamos, a Tetramais ganhou essa licitação e trabalha em parceria com o governo de Minas. É um projeto que também envolve a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e todas as suas entidades vinculadas. Né? E é um projeto que também está alinhado com a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, são projetos que um é focado no minério de ferro e outro é para o Estado como um todo e todas as suas substâncias, mas, obviamente, que um alimenta o outro. E assim como no Plano Estadual de Mineração, a previsão, nós estamos só com um produto em aberto da avaliação ambiental estratégica, de um total de 10, a previsão é que esse projeto termine esse mês, no dia 30 de setembro. Aqui eu trago algumas etapas, né? Vocês podem ver em relação ao Plano Estadual de Mineração, são etapas um tanto quanto mais longas do que o que foi o projeto anterior, mas, né, o quadrinho ali que está marcando as 4 etapas finais, né, que são os 4 produtos finais, é a entrega final. A entrega final que vai ser a avaliação ambiental estratégica e para a gente poder depois pensar as políticas públicas para essa cadeia produtiva em específico. Já caminhando para o fim, né, estou trazendo aqui um pouco também do que a gente faz em termos de, a nível de administração pública direta dentro do governo de Minas, né? As questões dos projetos e proposições de lei, os atos normativos para essa cadeia produtiva, seja decreto do governador, seja resoluções, seja alteração de questões envolvendo deliberações normativas. Também temos uma articulação com o mercado e com a sociedade que ela é constante, né? E aquilo que eu mencionei, reconversão produtiva de território minerado, né? Há uma dependência de alguns municípios da mineração, a gente sabe disso. É papel do Estado, nós, pensarmos as políticas públicas e auxiliarmos as prefeituras a reduzir a dependência da atividade minerária no longo prazo. Né? Então,
além das iniciativas do próprio governo de Minas, as exclusivas nossas, a gente também tem projetos com o IBRAM, com o SEBRAE, com a AMIG, né, com o próprio BDMG, para poder fazer essa reconversão produtiva acontecer. Acredito que esse era o último slide, e para finalizar, né, e aí estão os meus contatos, vocês podem ficar à vontade para caminhar e-mail, ou então até mesmo mandar mensagem no WhatsApp, enfim, a foto de fundo é do Palácio, né, também estão convidados a conhecer a sede do governo. Hoje, né, um case de mineração extremamente importante para nós, não está nessa apresentação, porque o foco foi o Plano Estadual de Mineração, mas é o projeto estratégico Vale do Lítio, projeto que é acompanhado diretamente pelo nosso governador, pelo vice-governador e pelo secretário. É um projeto que envolve todas as secretarias de governo, então a administração pública direta inteira está envolvida, assim como a indireta, as vinculadas, e as entidades parceiras também estão presentes. O objetivo é desenvolver economicamente o Vale do Jequitinhonha, a região de menor IDH do nosso estado, e ao mesmo tempo tem as maiores reservas de lítio, né, do Brasil, localizadas nessa região. Então tem todo um esforço para alcançar o desenvolvimento econômico a partir da cadeia produtiva. A ideia é não ficar focado só na mineração em si, mas também não vamos produzir bateria para veículo elétrico amanhã, né? Então tem várias coisas que a gente precisa trabalhar ao longo da cadeia produtiva, seja o concentrado de spodumênio, seja o carbonato de lítio, o hidróxido de lítio, anodo e catodo de bateria, né? E o que a gente puder avançar em termos de cadeia produtiva para levar desenvolvimento para aquela região é o esforço nosso hoje, e é um case extremamente importante para nós e para o Estado, os quais a gente está aqui à disposição para falar a respeito também, caso julguem necessário. Então, acho que com isso a gente conseguiu aqui finalizar a parte de Minas Gerais. Fica aqui meu agradecimento. Vou passar a palavra aqui agora para o Osiel, né? O Osiel, que a gente estava com problema com o slide dele, mas agora a coisa vai funcionar. E logo depois da fala do Osiel, a gente vai abrir para perguntas aqui. Então, obrigado, gente. Oi. Obrigado, Pedro, né? Belíssima apresentação. Bom, como eu já tinha feito os agradecimentos, volto a fazer de novo os agradecimentos ao IBRAM pelo convite que foi feito à Secretaria de Energia, Mineração e Gás do Estado do Amazonas, que é a CEMIG, né? E aqui a gente vai demonstrar a mineração no Amazonas com potencialidades, planejamento e sustentabilidade. Eu me chamo Osiel Mineiro, né? Sou secretário executivo da CEMIG, e sou engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista e sou especialista em gás da Amazônia. Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês um mapa de potencialidades minerais do estado do Amazonas, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem, e foi comentado por mim no começo, que a gente tem uma tabela periódica também no estado do Amazonas de A a Z, né? Aqui nós temos um trabalho realizado de mineração de estanho e tantalita e colombita no município de Presidente Figueiredo, né? Calcário em Urucará, gás em Silves, no campo de Azulão, né, que agora está sendo trabalhado pela Ineva, né? O potássio, agora que foi licenciado pelo órgão ambiental com 21 licenças já em fase estruturante dentro do município de Altazes, onde a Potássio está lá realizando suas atividades, tá? Ouro em Maués, né? Fosfato em Apuí, gás em Urucu, né? Ouro na calha do Rio Madeira, de Manicoré, Humaitá, Borba e Novo Aripuanã. E também o nióbio em São Gabriel da Cachoeira, na localidade de Seis Lagos, que existe lá. Aqui eu trago também para vocês as áreas protegidas do Amazonas. Mais de 55% do território do estado do Amazonas corresponde à unidade de conservação e terras indígenas, né? Aqui vocês estão vendo aqui que a gente está cheio também
de terras indígenas, como também foram realizadas as unidades de conservação, né? E trago também aqui, nesse quadro, os processos minerários, né, que existem hoje no estado do Amazonas. Para vocês terem uma ideia, 3.738 processos minerários estão no estado do Amazonas. Destes, 373 processos em fase de extração, né? E 53 processos ativos, segundo o relatório anual de lavra de 2022. Para vocês verem aqui que a gente tem que buscar, desses 373, saber se os outros processos estão ativos ou não, se estão parados, e isso a gente está fazendo todo esse levantamento. Aqui, trago para vocês verem as substâncias e o processo que existe no Amazonas, que é areia, argila, água mineral, brita, cascalho, ouro, e os dois últimos, que é a casterita e a tantalita e columbita, que são o carro-chefe do setor mineral do Amazonas. E se falando em Cefem, né, esse é um quadro demonstrativo que a gente tem, né, que no Amazonas, a casterita, né, e a tantalita e a columbita, nós temos esses valores de porcentagem que foram realizados pela nossa secretaria e feito esse levantamento. Então, esses dois são os carros-chefe realmente do Cefem, lá, que hoje tem chega numa situação de quase 10 milhões de reais, ao contrário de Minas, Bahia e Pará, que, pelo que eu vi, Minas Gerais aqui chega a bilhão, né? Igualmente do Pará. E mostrando aqui também, quero informar a vocês que a nossa secretaria ela é jovem, ela tem um ano de criação, né? Ela, pela Lei 6.225, de 27 de 4 de 2023, e as nossas atividades começou agora em janeiro de 2024, com a missão de formular, coordenar e implementar políticas públicas. No plano estadual de mineração, que é a matéria que está sendo trabalhada aqui, né, que é um documento estratégico que promove o crescimento econômico do Estado, guia de estoque redes, né, públicos e privados, com os objetivos de o desenvolvimento sustentável, né, crescimento econômico, engajamento dos comunitários, marco regulatório e gestão de recursos. A fase atual do Plano Estadual de Mineração começou em maio de 2024, com a elaboração do termo de referência, né? E agora estamos realizando também o acordo de cooperação entre as instituições, né? E em novembro nós vamos promover uma licitação e contratação de consultorias especializadas. E aí, como a gente sempre já pediu o apoio técnico do Pará, aqui da nossa amiga aqui, a Liliane, né? E também gostaria de ter esses apoios para que a gente concluísse e começasse a trabalhar o nosso plano estadual, que aqui em Minas já está finalizando, né, Pedro? E na Bahia já está pronto. E assim, chegar em 2026, né, mostrar à sociedade que já vai ser feita a elaboração da minuta para o projeto de lei e submissão aos órgãos, que é levar para a Assembleia Legislativa, né, ter conhecimento que o governador vai levar essa matéria para que seja implantada no estado do Amazonas. Os nossos principais projetos e ações estão aqui, que é a mineração sustentável artesanal, em pequena escala no Rio Madeira, né? Use calcário, não faça queimada. Vocês estão vendo aí a problemática, não só aqui no sul, no centro-oeste, no Amazonas, aqui, que é uma questão que a gente e o governo do estado tem a maior preocupação agora de a gente trabalhar nas questões das queimadas, né? Aqui, mais um item, que é o Distrito de Desenvolvimento Regional de Manacapuru e Iranduba. Isso aqui é o polo oleiro do estado do Amazonas,
da cerâmica vermelha. Como lá no Pará também tem a cerâmica vermelha, a gente tem um pedacinho também, viu, Lília, lá que é de grande proporção para questão de material de construção, os próprios, as cerâmicas que são desenvolvidas. E aqui, gente, a gente está trabalhando essa questão da taxa de fiscalização dos recursos minerais e o cadastro estadual de recursos minerais. Como a gente está falando aqui, e já escutei nos outros painéis anteriores que nos antecederam aqui, né, isso aqui é um trabalho que a Secretaria está fazendo para que a gente faça e ter uma fiscalização de poder de polícia, né, para que a gente comece também, não é para inserir as coisas quando o cara vê taxa, ele já acha que mais uma que vai ser criado, mais uma, mas não. A secretaria é nova e a gente tem que trabalhar. Participação no zoneamento ecológico e econômico, né? Esse já a gente está sendo inserido na questão do governo do estado, que está trabalhando em zoneamento, né? E acordo de cooperação técnica, como a gente já tem um acordo com as universidades do Amazonas, né? Também nós temos também um acordo de cooperação técnica com o Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas, o IPAAM, né? Um acordo de cooperação técnica com o Serviço Geológico do Brasil, a gente está nessas tratativas, e o mais importante agora é o acordo de cooperação técnica que a gente vai ter com a Agência Nacional de Mineração, que a gente já está trabalhando esses documentos para que a gente tenha realizando esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu estava falando para a Lídia que no Amazonas, a Agência Nacional de Mineração só tem 2 funcionários. E quando a gente procura avançar nas questões para que os processos entrem em andamento. Aí, quando a gente vai lá, o funcionário da agência está em outro estado, está no Pará, está na Bahia, está em Minas. E, por fim, a gente tem todo esse trabalho, e por isso que a gente quer fazer esse acordo de cooperação técnica para dar apoio para eles e desenvolver os trabalhos. E, se falando em estratégia para o desenvolvimento sustentável, né, da mineração do Amazonas, como estamos falando sobre o Plano Estadual de Mineração do Estado, que é o PEN, né, também é o fortalecimento da governança ambiental e social, que é o ESG, né, parceria com a indústria e instituições de pesquisa, organização do setor dos mineradores e cooperativas atuantes na atividade mineral, monitoramento e transparência, educação e capacitação de mão de obra local e o fortalecimento da mineração, né? E a gente está trabalhando desafios e oportunidades, né? Aqui vocês estão olhando aqui no slide, dos desafios a gente vai trabalhar para equilibrar o desenvolvimento econômico com a conservação ambiental. Áreas de proteção ambiental, terras indígenas, né? A logística amazônica, que é territórios e via de acessos, né? E a necessidade de maior cartografia mineral no estado do Amazonas, né? Já indo para as oportunidades, hoje tem o projeto de potássio que está começando as suas atividades no Amazonas, no município de Altaz, lá pela Potássio do Brasil, que também vai ser o outro carro-chefe para a questão do agro, que a gente, com os 3 minerais que a gente pode desenvolver no Amazonas para o Brasil, que é o potássio, o nitrogênio e também o fosfato, tá? Aqui também tem o calcário dolomítico, campos de gás, que é no Azulão e em Jutaí, né? Cauli, ouro, onde a gente está também trabalhando essa questão, até por mais que fazer extração de ouro no Amazonas está suspenso e a gente está trabalhando na fase de organização das cooperativas, nas fases de organização com as comunidades, né, onde a gente vai trabalhar para que isso seja desenvolvido de uma forma muito tranquila, tá? Terras raras,
né, e a bauxita, desculpa. Pessoal, a gente, o Amazonas, o governo do Amazonas, ele vem sempre trabalhando na questão da mineração, dando um carro-chefe para isso, e o governo do estado sempre fala que fazer mineração no estado vai ser muito trabalhoso, e também é lá onde a gente vai desenvolver a sustentabilidade mineral, né? E também levar para que a gente possa trabalhar essas ações muito afinco dentro da questão mineral, tá? Quero agradecer a todos, muito obrigado, né? E, mais uma vez, agradecer ao convite que foi feito pelo IBRAM, né? E obrigado a todos. Obrigado, Aziel. Bom, com relação às explanações aqui, todos nós já fizemos as nossas devidas considerações. A gente vai agora abrir também para perguntas, né? Caso alguém da plateia tenha interesse, pode enviar a sua pergunta também, que a gente vai conseguir ver aqui no tablet, né? E, particularmente, eu queria até... Achei bem interessante a palestra de todos vocês, foi extremamente enriquecedora, pelo menos para mim, para poder conhecer mais o trabalho que cada um dos estados estão fazendo, né? A cada evento que a gente participe, a gente tem a oportunidade de encontrar com vocês, a gente vê as evoluções, a gente vê o quanto vocês têm trabalhado para promover essa cadeia produtiva e a relevância para os estados. E aí vocês foram falando, né, e na minha cabeça foram surgindo algumas questões que acho que é até interessante a gente perguntar para vocês aqui, né? E aí eu vou até tomar a liberdade de começar já com o Osiel, que foi o último a falar, que mais é uma curiosidade minha, tá, Osiel? A gente sabe que vocês estão aí, né, com atividade minerária relevante lá para o estado do Amazonas, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que lá tem uma floresta equatorial, né, o mundo todo olha para aquilo, é uma questão de sustentabilidade para o planeta, e a gente sabe que a mineração também é uma atividade de alto impacto, isso é inquestionável, né? Mas para entender um pouco do governo, como o governo do Amazonas, como que isso é conciliado, né? Como conciliar essa questão ambiental por conta da floresta e a parte do desenvolvimento econômico de uma cadeia que é importante lá para vocês. Pedro, o importante é que o governo ele trabalha com muita responsabilidade e muito mais com a Secretaria de Mineração, né, nessa parte mineral, porque é como você falou, o mundo está voltado para a Amazônia. Lá a questão ambiental é muito relevante. E assim, tanto de um lado dos órgãos de controle como do nosso próprio governo, de levar a sustentabilidade nessa área, né, levando com muita responsabilidade na fase social, né, do econômico, para que a gente estabeleça de forma muito eficaz essa ação feita pelo governo. Perfeito. Imagina, então, que na estrutura da administração lá, obviamente, a parte do meio ambiente tem todo esse papel de olhar para na fase de licenciamento, estou entendendo, né? Sim, inclusive o órgão que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o IPAAM, tem um corpo técnico muito atuante, né? E quando chega nessas fases de análise de projetos, de pesquisa, eles estão muito bem respaldados para que seja desenvolvido essa questão mineral no estado. E, ao mesmo tempo, dando aquele controle, a segurança ao setor para que para as futuras gerações esteja tranquilo para desenvolver esse trabalho. Obrigado, Zé, pelo esclarecimento. Eu vou seguir também aqui o que tem de pergunta para nós da plateia, né? Vai passar pela Líria e também pelo Carlos. E aí, já passando aqui para uma pergunta que veio do Henrique Rodrigues, e esse seria para você, Carlos. Primeiro, o Henrique, ele está parabenizando pela apresentação e pelo trabalho da CBPM, e a dúvida dele é com relação a como é a relação do governo do estado da Bahia em termos de apoio à mineração lá no estado, né?
Estou entendendo que é mais a dúvida é mais no sentido de quais são os incentivos, que tipo de apoio vocês dão para a cadeia produtiva. Obrigado pela pergunta, Henrique, né, se não me engano. Primeiro, na verdade, antes de responder, eu queria parabenizar minha colega ali do Pará pela apresentação e dizer que eu quero, muito em breve, bater um papo com ela em relação à CEFEM ligada à pesquisa mineral. Eu acho que isso é de extrema importância, né, para nossos estados. Você também, Pedro, eu achei interessante uma parte que você fala da questão do legado, né? Porque a gente sabe que a mineradora, a mineração um dia ela acaba, né? Tem uma vida útil. Então eu acho que é de extrema importância a gente que somos players grandes, né, na mineração, estar atento a isso, né? De deixar de fato um legado. E isso entra um pouco na seara dessa pergunta, né? Então, o que é que o nosso governo hoje ele é muito comprometido com a mineração. Eu tenho escutado de diversos empresários, inclusive, que procuram principalmente a CBPM, né, para investir no estado, que hoje a Bahia é o melhor amigo da mineração, né? E por que isso? A gente tem ali duas representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que no início de conversa existe um protocolo de intenção, né, que é assinado para justamente a gente conhecer o empreendimento, quantos empregos vão ser gerados, né, quais os trabalhos sociais que aquela mineradora, aquela empresa está querendo desenvolver em nosso estado. E, em contrapartida a isso, nós temos diversos benefícios, né, que são concedidos à empresa. Tem a questão de área, né, caso a empresa vá desenvolver, vai implantar uma planta, desenvolver uma indústria, tem a questão da concessão da área, tem incentivos fiscais, né, que o governo dá junto com a Secretaria da Fazenda, em parceria também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, o governo hoje, ele principalmente na questão da verticalização, que eu acho, se não me engano, não sei se foi você ou foi meu amigo ali do Amazonas quem citou a questão da verticalização, que é de extrema importância, é uma coisa que hoje o nosso governo está comprometido com isso, de a gente verticalizar, né, a produção, principalmente da mineração. E, voltando aqui um pouco, só para aproveitar o momento, quanto à palestra de meu amigo ali do Amazonas, eu fiquei muito, muito satisfeito, principalmente com a questão da preocupação com as queimadas, né? Você falou dessa queimada recente que a gente está passando, teve a questão do Rio Grande do Sul também, e tudo isso volta àquela conversa que eu falei um pouco na minha palestra, da questão da transição energética, da importância, né, de a gente estar desenvolvendo, de fato, pesquisas minerais com os minerais relacionados à transição energética. Então, eu também parabenizo o meu amigo aí pela palestra, e dizer que, na verdade, a ANM também da Bahia, fazendo um gancho aqui, não tem muito mais do que também dois, não. E aqui eu quero fazer um agradecimento também à Carla, que é a gerente regional de lá, que ela faz um trabalho, mesmo com pouca gente, mas ajuda bastante a desenvolver, que é um setor, de fato, que precisa, uma área, né, um organismo que precisa, de fato, ter um olhar, né, mais cuidadoso para a gente desenvolver e alavancar ainda mais a mineração nos nossos estados, né? Obrigado, Carlos. E aí, uma coisa que eu também estava pensando aqui, que aproveitar até a oportunidade para poder perguntar para a Lília, né, Lília? Bom, os dados da mineração no país mostram, né? Às vezes Minas Gerais arrecadou mais CEFEM, às vezes foi o Pará, às vezes Minas produziu mais, às vezes foi o Pará, fica alternando, né? Então, é um estado também extremamente importante para a mineração no Brasil. Aqui em Minas Gerais, né, pegando um pouco da minha apresentação, uma coisa que tem preocupado nós no governo é a questão da reconversão produtiva mesmo, né? Então, eu imagino assim que a mineração despontou, né, de forma impressionante no Pará, mas uma hora também a atividade a longo prazo ela vai ter um declínio, né? E aí me surgiu a dúvida, até para a gente conversar um pouco, né? Quais seriam as ações que o Pará tem pensado em termos de reconversão produtiva, se vocês pensam em criar algum fundo para auxiliar os municípios ou até o próprio governo, né, quando a arrecadação de CEFIM diminuir, por exemplo, a atividade econômica for diminuindo, isso está na pauta do governo de vocês lá. Como é que vocês olham para esse assunto, né, que, no meu entendimento, é importante olhar quando a mineração está no auge, né? Que aí, na hora que declinar, que vão vir alguns problemas. Eu imagino que vocês já tenham se deparado com essa situação também. Bom, primeiro eu agradeço a pergunta, ela é bem pertinente, principalmente quando a gente trabalha com um plano estadual como ferramenta de planejamento estratégico. Sim, a grande política no estado do Pará, ela é voltada, primeiro, para nós não sermos apenas extrativista mineral, é desenvolver a indústria mineral como um todo, a indústria extrativa e a indústria de transformação mineral.
Então, nós temos políticas que estimulam, através dos incentivos fiscais, de crédito, tudo para a inovação tecnológica e a verticalização mineral. Os projetos que eu apresentei, como o da Cearia, do Tecnored, de você ter uma indústria cimenteira mais limpa, é voltando para isso. E também trabalhar muito a questão da matriz de insumos. Ou seja, essa empresa, no território que ela está, ela tem que absorver mão de obra local, produtos locais, não é? Ou seja, ela reduzir o mínimo de importação, seja de outros estados, seja e fazer a economia local circular. Então, esse é um passo importante. E aí nós temos um caso interessante. O município, nós temos um município paraense que a mineração começou com o cobre. E era um município, essencialmente, de atividade agropecuária. Ele nunca tinha tido... E, de repente, veio um grande projeto de cobre. Foi o primeiro grande projeto de cobre no Pará que começou a funcionar. A primeira produção de exportação em 2004. Então, não faz tanto tempo assim. Só que é um projeto pequeno. Então, todo mundo já sabia o tempo de vida que ele ia ter e que ia acabar. Então, o que foi feito? Foi feita uma ação de conscientização com os municípios, Estado e município. Foi criada uma agência de desenvolvimento econômica municipal, preparando todo o município para o fim da mineração naquele município. E foi desenvolvido, aprimorando as cadeias produtivas do agronegócio, do potencial que tinha para as outras áreas. E aí nós tivemos uma surpresa. Como assim, 4 anos para exaurir a mina? Em mais ou menos 4 anos, antes de exaurir a mina, começou a operar o S11D, um dos maiores projetos de minério de ferro no mundo sem uso de água, no mesmo município. Então, nós aprendemos que é possível, sim, e é por isso que o Estado ele destina 20% da sua cota-parte da Cefem para pesquisa na diversificação econômica, de novos produtos, de preparar novos players para os demais potenciais. Assim como nós temos muito forte a questão, e que ainda precisa de muita pesquisa, que é a bioeconomia. Então, você imagine que de uma única espécie florestal, você pode extrair N extratos que vai servir para a indústria farmacêutica, cosméticos, pode ser alimentícia, enfim. Mas esses componentes, como eles são coisas que precisam ser melhor conhecidos e patenteados para que a gente ganhe o mundo, precisa que hoje um dos pilares fortes da economia, que é a indústria mineral, invista nisso. Então, o Estado faz a sua parte, as empresas também. Se hoje todo mundo vê aquelas imagens lindas da Flona Carajás, que é a Floresta Nacional do Carajás, ela começou e foi criada a partir do projeto de mineração de ferro. Então, toda a área, tudo que se preservou ali, e aí a gente tem que, voltando um pouquinho na história, a área hoje, onde nós temos o Carajás, ele foi uma área que na década de 60 e 70 foi uma área que recebeu muitos imigrantes do Brasil todo naquela história de vamos colonizar a Amazônia. Então, grande parte já eram áreas destinadas à pecuária, agricultura e etc. Então, quando chegou a mineração, e aí a mineração responsável, que gera emprego, renda, investe, fez aquele cinturão verde que hoje todo mundo vê nas imagens lindas, que é a Flona Nacional do Carajás. Então, sim, é possível você fazer mineração responsável no Estado, na Amazônia, e aí eu estou me referindo especificamente ao Pará. É possível você promover novas economias a partir das matrizes que existem hoje, inserir novas tecnologias, que é o que nós estamos propondo com as políticas públicas, e é por isso que o plano tem a parte de indução,
para que as empresas invistam em tecnologia, na sua matriz de mudança energética, em insumos. Então, quando você consegue tirar o coque para a produção, pelo menos de uma parte do aço, e você põe biomassa, você tem um ganho fantástico. Porque um dos pilares da nossa economia, que é o agronegócio, você consegue, e hoje nós já temos um mapa de potenciais de biomassa. Então, se você tem, vou pegar um exemplo aqui, o milho. O milho, a partir do sabugo, você gera biomassa. Nós temos uma grande produção pecuária, né? Só o município de São Félix do Xingu tem o segundo maior rebanho do Brasil. Só o município. Então, a partir dali, do esterco, você gera biogás. Então, você consegue, nisso aí, ter uma matriz de fontes distintas de energia para alimentar a rede, e de lá você abastecer, transformar em fornos elétricos e etc. Então, esse é o desafio hoje. Obrigado, Aline. Nós temos 3 segundos para acabar o nosso tempo. E tinha mais uma pergunta do Reginaldo, mas isso aí, o Reginaldo pode ficar à vontade para a gente poder conversar aqui fora do nosso painel. Realmente a gente precisa acabar e veio já o aviso. Eu queria agradecer aqui, Borel, obrigado pela presença. Queria agradecer Osiel e Lilian também. Vou te cumprimentar já, Lilian, eu levanto aí. Agradeço pelo diálogo, pelo engajamento, pelas apresentações e espero aí que a gente colha bons frutos da mineração em cada um dos nossos estados e que a mineração se desenvolva de forma cada vez mais responsável, né, em benefício da população. Obrigado, gente. Obrigada também.